Eu sou Gui Lopes, sou fundador da Heavy Castros e idealizador da FLR, que é a Formação Licenciada Heavy Castros, esse método que te ensina exatamente a se tornar uma cabeleireira crespa e cacheada referência de forma natural, sem usar química. E toda semana a gente está aqui com esse projeto que é o FLR Ensina, sempre trazendo um tema. E o tema de hoje é um tema que eu escolhi com muito carinho, e ele fala de algo que eu considero fundamental, e é uma ação fundamental para você crescer como cabeleireira crespa e cacheada empreendedora. Então, essa ação, eu creio que é uma das principais ações dentro da sua rotina, aí, dentro do seu fluxo de atividades, que é imprescindível, né? Se você não toma essa ação, é muito difícil que você consiga um crescimento consistente do seu negócio ou da sua vida profissional enquanto cabeleireira empreendedora. Então a gente vai começando. Antes de começar, dá um ok aí para a gente, nossa parte técnica aqui, tá me ouvindo bem? Tá tudo certo aí, me ouvindo bem? Dá um ok aí, Denis, que é o nosso suporte. Som tá bom, imagem boa, tudo certo? Beleza, vamos continuar então aqui. Eu vou abrir um pouquinho mais a tela para vocês, porque a gente preparou aqui uma aula, né, para que vocês possam entender exatamente por que essa ação é uma ação tão fundamental para o seu crescimento profissional enquanto cabeleireira crespa e cacheada, tá? Qual é essa ação? Essa ação é o que a gente chama de fechamento, tá? O que é esse fechamento, né? Fechamento não é o fechamento da amizade aqui, que é muito importante também, estamos fechados, não é nada disso, tá, gente? Fechamento nada mais é do que um conjunto de rotinas, de procedimentos que você precisa estabelecer mensalmente para que você consiga analisar e tomar ações de forma mais específica a partir de cada fechamento, né? Então, a primeira coisa que você tem como foco num fechamento é você analisar aquilo que passou. E é por isso que nós fazemos o fechamento mensalmente, né? Como o mês ele tem esse ciclo de fechamento em todos os negócios, mensalmente a gente cria esse conjunto de rotinas, conjunto de procedimentos, para que você possa avaliar o seu negócio, para que você possa avaliar você profissionalmente, enquanto cabeleireira, se você ainda não tem o seu salão. Mas é muito importante que você tenha em mente que o fechamento vai possibilitar você analisar primeiro o que passou, tá? E ele é um momento único, né? Por que é um momento único? Porque se você passa o final do mês, se você encerra seu mês e não faz o seu processo de fechamento, o que acontece? Você não vai conseguir colher nem os frutos dessa análise de tudo que aconteceu no seu mês, e o pior, você não vai conseguir implementar ações para o seu próximo mês. Então, é muito importante que você enxergue que é um momento único, e você não adianta você fazer esse fechamento no dia 10. No dia 10 você já teve nossas ações, né? É como se o momento do fechamento, ele é um retrato, tá, meninas? Ou seja, ele é um momento único porque é como se você tirasse uma foto do seu encerramento de mês, né? Nós, por exemplo, aqui fazemos o fechamento exatamente no dia que termina. Então, se dia 31 caiu no sábado,
né? E a gente trabalhou no sábado, nós vamos esperar esse sábado acabar, fechar o caixa, sair o último cliente, e a partir desse momento a gente começa esse processo de fechamento, né? Por quê? Porque quando chegar segunda-feira, que você atender a sua primeira cliente de novo, no seu próximo dia útil, você já não vai ter mais essa posição. Você já não vai ter, talvez, a mesma posição de atendimento, você não vai ter mais o mesmo volume de vendas, você não vai ter mais a sua posição de estoque. Então, você já não vai ter um retrato fidedigno, um retrato exato daquele momento ali que você terminou o mês e ainda não começou o outro. Então, ele precisa ser feito exatamente nessa virada, quando você termina todas as suas atividades de um mês, antes de começar qualquer ação, qualquer venda, qualquer compra, né, qualquer ação, literalmente, no mês que está entrando. Então, por isso que ele é um momento único e ele é um retrato daquele momento. E todas as informações que você tira no fechamento, elas precisam ser extraídas nesse momento de transição entre a sua última ação, a sua última venda do mês anterior e antes da sua primeira ação no mês posterior, né? E nós temos aí, quando você faz você tira esse retrato, né? O que você tem? Você tem possibilidade das informações de analisar as informações que você conseguiu captar desse mês que acabou de passar, mas você tem também, principalmente, como olhar para frente de uma forma mais consistente, porque você vai conseguir, a partir dessas informações do seu fechamento do mês, fazer essa projeção do próximo mês, né? O que eu vou fazer nesse próximo mês? Eu vou mudar alguma coisa com relação ao planejamento que eu tinha? Se você faz um planejamento trimestral ou anual, a cada mês você vai conferindo se aquilo está dentro ou não do seu planejamento, se você conseguiu atingir as suas metas ou não, para que você possa ir corrigindo esse curso, né? Eu costumo sempre falar que quando nós estamos ali trabalhando no dia a dia, na guerra das nossas ações diárias, né? A gente tem muito pouco tempo, todos nós temos muito pouco tempo hoje em dia. Nós estamos ali remando, né? Remando de cabeça baixa. A gente está ali, ó, remando de cabeça baixa. Então a gente não consegue enxergar muitas vezes a direção que o nosso barco está tomando. A gente pode estar indo por meio de uma tempestade sem perceber, né? Mas nós estamos lá despreendendo e fazendo todo o esforço para movimentar aquele barco que é o nosso negócio, que é a sua cadeira no salão, ou que é o negócio que você está querendo começar, enfim, seja lá qual for o momento da sua fase, desse processo de se tornar, ou se você já é uma cabeleireira crespa e cacheada de forma natural, você com certeza está remando durante um mês ali, você está fazendo ações para poder você conseguir atingir, né, esse objetivo. E quando você está remando, você dificilmente consegue enxergar de uma forma clara para onde esse barco está indo. Então você precisa de momentos de análise, momentos em que você pare de remar, né? Deixe o barco seguir um pouquinho aquele esforço que você já fez, né? Quando a gente está pedalando uma bicicleta também assim, né? Você pedala, 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 aí você para de pedalar, a bicicleta continua andando, não é verdade? Ela continua andando. Por quê? Porque ela está andando fruto do impulso que você já deu. Então, no fechamento de mês, acontece isso. Você vem pedalando, 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 né? E quando você para um pouquinho ali para respirar e para analisar, você ainda está com o impulso que você deu durante o mês. Mas é importante você, naquele momento, parar de remar, parar de pedalar e ter toda a sua atenção, todo o seu foco voltado para essa análise, para esse momento, onde você vai retirar as informações, né, analisar e, a partir daí, olhar para o seu futuro, para o próximo ciclo, para o próximo mês
onde você vai poder, sim, tomar as decisões mais assertivas, né? Uma coisa importante no fechamento é você compilar as informações. Você saber, dentro de tantas informações, quais informações você vai precisar retirar desse fechamento, né? Você precisa compilar essas informações. O que é compilar? Essa palavra compilar, ela vem muito da informática, né? Eu sou analista de sistema e eu ouvia muito essa palavra compilação, compilação. E a compilação na área de informática, a compilação de dados, é quando os computadores fazem esse processamento, né? Eles compilam as informações e eles devolvem um determinado resultado. Então, no processo de fechamento, é algo muito parecido, onde você precisa estar compilando essas informações, trazendo as informações que são importantes do seu negócio, para que você consiga visualizar isso de uma forma transparente para você, de uma forma clara, de uma forma fácil, né? E a partir daí, sim, você, com essas informações, você vai tomar as ações, que é o que eu chamo, é você tomar a rédea da situação, é você assumir o leme do barco do seu negócio. Quando você consegue compilar essas informações e ter essas informações de forma clara, de forma limpa, você vai conseguir tomar a rédea do seu negócio e não ficar simplesmente, por que eu não tenho mais cliente? Por que minha agenda não está cheia? Né? Por que eu não consigo pagar minhas contas? Por que eu não consigo vender mais? Por que eu vendo e não sobra dinheiro? Né? Por que as despesas aumentam e as minhas receitas não? Então, tudo isso são perguntas que você, num processo de fechamento de mês, sendo feito corretamente, você vai conseguir encontrar essas respostas, né? Você vai conseguir olhar e dizer, não, eu fiz aqui menos atendimento ou mais atendimento, eu vendi determinado tipo de serviço aqui muito, mas esse tipo de serviço que eu vendi, eu gasto muito dinheiro. Então se eu tenho muito custo aqui, eu estou gastando muito produto nesse tipo de serviço, não está sobrando muito dinheiro, eu estou cobrando da maneira certa. Então esse exercício que você consegue fazer quando você faz esse levantamento de dados da forma correta, ele é fundamental para que você consiga ter o seu crescimento, né, de forma perene, de forma constante, né? E isso tem muito a ver com a parte de analisar dados, né? Depois que você compila as informações, depois que você levanta essas informações, você parou ali para analisar, respirou, parou de pedalar, está focado no seu processo de fechamento, você vai sim analisar esses dados. E analisar os dados, meninas, não é simplesmente olhar para eles, tá? Olhar para eles e, tudo bem, ok, consegui ver aqui. Não, você precisa analisar, pensar a respeito de cada informação que você conseguiu levantar, né? Essa informação, ela vai poder sim principalmente, te dar um auxílio e ser a sua grande bússola na sua tomada de decisões, né? Então, tudo isso do fechamento, você levanta os dados, você analisa o que passou, você compila essas informações. Para quê? Para que você possa tomar decisões assertivas. Muitas vezes, e na maioria das vezes, você pode estar tomando decisões no seu negócio, no seu salão, na sua cadeira de atendimento, levadas pelo impulso. E decisões são tomadas diariamente, das mais variadas, aumentar um preço de um serviço, incluir um serviço, tirar um serviço, né? Incluir um novo produto no seu portfólio, mexer na sua agenda de atendimento, decisões de compra. Todas essas decisões
São tomadas de decisões que, às vezes, muitas vezes, podem estar sendo tomadas por você sem nenhum tipo de planejamento e sem nenhum tipo de embasamento. O que define que você vai implementar um novo serviço? É só porque é só seu feeling? É só porque você ouviu de uma ou outra cliente pedindo? Como é que isso vai ser implementado? Então você precisa pensar nisso, né? Parar para pensar. Isso não pode ser feito no corre-corre do dia a dia. Isso precisa ter um momento também. Você não tem o seu momento de atendimento, você não tem o seu momento de marcação, você não tem o seu momento em que você abre sua agenda ali, está disponível. É preciso você marcar o seu momento de fechamento. Porque nesse momento de fechamento, você vai estar dedicada exclusivamente para pensar no seu negócio, para analisar o que aconteceu no mês que passou e para planejar o seu próximo mês, tomando as decisões de forma muito mais assertiva, porque você vai estar tomando decisão em cima de algo que você analisou, em cima de informações que foram levantadas, em cima de dados que foram compilados. Não é em cima de feeling, de sentimento, não é só do seu dia a dia, que é muito importante, tá, gente? É muito importante o seu feeling do negócio, o seu sentimento sobre o seu negócio, porque você está lá, você está no dia a dia, você conversa com a sua cliente, mas não basta. Para você crescer de forma consistente, isso não será suficiente, né? Isso será importante, sim, porque o dia a dia e o que a gente costuma falar, né? O olho do dono, ele é muito importante, né? No andamento de qualquer negócio. Então, se você está à frente do seu negócio, se você está no dia a dia, olhando e cuidando, claro que você, melhor do que ninguém, tem esse sentimento. Mas, se você não reúne as informações da maneira correta, se você não tem esse momento de fechamento, e se você não tem esse momento de análise, né, das suas informações, muitas vezes o seu sentimento do dia a dia, o seu feeling, vai te levar a tomar uma decisão equivocada, vai te levar a tomar uma decisão que não seria a melhor decisão, porque, acredite, os números surpreendem, surpreendem muito. Quando você para analisar, e não foi uma, duas, nem três, nem 10 vezes que eu faço fechamento, né, de algumas empresas, e faço isso há anos, é, é muito interessante como eu consigo sempre perceber coisas, apesar de eu estar no negócio, né? Apesar de eu estar à frente, apesar de eu estar vivendo o negócio dia a dia. Mas quando a gente faz um fechamento de forma fria e levanta os dados, muitas coisas são reveladas que a gente não espera. Muitas crenças são quebradas, muitas vezes crenças limitantes, né? Crenças que a gente tinha certeza que aquilo ali não adiantava, e quando você olha ali a informação, você se permite olhar de um outro ângulo, você se permite olhar seu negócio de fora, né? De fora da caixinha, olhar de fora, para que você possa ter uma análise mais imparcial, não levada só pela emoção. Então, o fechamento ele é muito mais técnico, é muito mais de dados, né? Ele é muito mais frio do que emocional. E você precisa também ter frieza no seu negócio para tomar as decisões corretas, né? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento de muita tensão em todos os negócios, né? Nós estamos na pandemia, onde todos os negócios, na maioria dos estados e das partes do Brasil, nós estamos em lockdown total. Aqui, por exemplo, em Salvador, a gente está em lockdown total, onde o salão está fechado, a Heavy Caixas, nós temos uma clínica, também está fechada, só estamos atendendo casos de saúde, né, que são serviços prioritários, a reabilitação e tudo mais.
Porém, nós não estamos parados. O negócio está fechado, mas nós não estamos parados. Por quê? Porque tem uma série de decisões e de ações que precisam ser realizadas, que nós identificamos já no nosso fechamento de fevereiro, que precisam ser implementadas diante desse novo cenário, porque a gente está vivendo uma pandemia. Então, você que é cabeleireira, por exemplo, você está fazendo o quê para poder se reestruturar e se recolocar diante desse cenário tão negativo, diante desse cenário que coloca um obstáculo, eu acho que talvez um dos maiores obstáculos da nossa história, né? Algo sem precedentes, essa pandemia. Mas as pessoas precisam pensar como elas vão sobreviver, como elas vão conseguir dar esse passo adiante, né? Existe hoje, por outro lado, uma grande oportunidade no mundo online, onde as pessoas estão em casa. Essas pessoas que estão em casa, você que é cabeleireira crespa e cacheada, eu poderia dizer que já teria lá no seu levantamento, se você fizer um fechamento talvez, um apontador, um indicador de que está se crescendo muito o consumo dos produtos online. E por que não você trabalhar para ter um produto online, né? Isso é importante, tá? Muito, muito importante. Eu acabei de ver aqui, gente, que tá aqui como Pri Lopes, que é minha esposa, e ela faz live também, que ela tem um produto de emagrecimento, e eu tô vendo que tá aqui como Pri Lopes. Deixa eu mudar aqui, que eu não sou Pri Lopes, hein? Eu sou Gui Lopes. Mas vamos continuar. Então, esse processo de fechamento, ele é muito importante, sim, né? Para que você consiga fazer todo esse fechamento que vai te trazer todos esses benefícios, tá? Mudado agora, já sou Gui Lopes de novo, não sou mais Pri Lopes, e vamos continuando aqui. Quais são os principais erros, né, que a gente tem num processo de fechamento? O problema, o erro número 1 que eu elencaria é você não separar em ciclos, né? Você simplesmente achar que o seu negócio ele acontece de forma contínua, e acontece de certa forma, mas quando você não separa em ciclos, você dificulta esse poder de análise, você dificulta a clareza das informações, porque você perde todo um parâmetro também de comparação. Porque entenda, com o passar do tempo, você vai poder... A nossa vida é em ciclo, né? Não é à toa que a gente criou o dia, criou-se, né? A gente criou, é muita gente, criou-se a hora, o minuto, a hora, o dia, o mês, o ano e os anos. E nós precisamos usar isso a nosso favor, né? Porque o ciclo do ano, ele, num negócio, ele costuma se repetir, mostrar dados muito interessantes quando você compara o mesmo período de um ano com o mesmo período do ano anterior. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Meu janeiro, por exemplo, na Heavy Cachos, nós temos um aumento significativo, né, e substancial, mas muito recorrente no final do ano. Dezembro, janeiro, é uma época muito boa para a Heavy Cachos. Por quê? Porque é um momento que as pessoas estão no verão aqui em Salvador, que elas estão em festa, que elas querem se aprontar, que elas cuidam da beleza, né? Elas se voltam para si mesmas, para ir para estar belas. Então, é um momento de muito movimento, né? Então, a gente já sabe que nosso dezembro é muito bom,
né? Já sabe que o verão é muito bom, né? E que depois do carnaval, a gente tem uma caída ali no período de carnaval, enfim. Então, você pode, analisando esse tipo de dados, se preparar para isso também. E isso vem da análise dos seus fechamentos consecutivos, né? Quando você compara períodos semelhantes de anos diferentes. Então, se você fecha seu janeiro, você compara com janeiro do ano passado, com janeiro do ano retrasado, e aí você vai tendo, à medida que você vai fazendo esse fechamento e vai passando mais o tempo, mais consistência você consegue dar, não só à sua análise, mas também ao seu próprio negócio, né? Você consegue dar mais consistência ao seu negócio. Outro erro é virar como se fosse qualquer dia. Chega lá no último dia do mês e você simplesmente vai dormir, né? Cansada ali de atender seus clientes. Chegou o último dia do mês e o que é que você faz? Você vai dormir, acorda no outro dia como se fosse um dia como outro qualquer. Não tem fechamento de mês. Eu estava em fevereiro, agora estou em março e está tudo bem. É mais um dia comum, é mais um dia normal. Pelo amor de Deus, meninas, não cometam esse erro. O último dia do mês não é e nunca será um dia comum. O último dia do mês é o encerramento de um ciclo. E é muito importante que vocês parem de remar nesse dia, porque um novo ciclo no amanhã vai começar. E se você não parar e não tirar essa foto, não registrar esse momento, você perdeu uma grande oportunidade de, no próximo ciclo, que é o próximo mês, você crescer, você analisar e tomar ações assertivas, tomar ações corretas, para que você possa mudar. Então, não cometam esse erro. Virar o último dia do mês como se fosse um dia como outro qualquer. Tá? Isso aí é muito importante. E, consequentemente, não mensurar. Não mensurar está antes do fechamento, né? Assim, eu faço... Quanto é que você vende por dia? Não sei. Não anoto. Não sei. Vai entrando dinheiro, eu vou botando no meu bolso e vou gastando. Gente, você não é a primeira. Se você é assim, se você faz isso, não se ache a ET do planeta, não, tá? Muita gente faz isso, infelizmente, ou felizmente, porque se você começar a fazer, você já vai ser diferenciada, olha só. Então, assim, é importante que você mensure. O que é mensurar? É você registrar as informações do seu trabalho, registrar os resultados, quanto você vende, que serviço você faz, quanto é, como é que paga, como é que não paga, como é que você recebe, quanto você gasta de produto. Você precisa mensurar essas informações, né? Então, um erro muito comum é a gente não mensurar o resultado do que a gente trabalha. A gente não ter essas informações de forma clara, objetiva e concisa. Qualquer ação que você faça vai ter um resultado. Qualquer uma. No ambiente profissional ali, você vai ter resultado. Se você começar a cortar, você vai ter algum resultado. Quantos cabelos você cortou? Quanto foi que você cobrou? Como foi que foi pago? Você gastou alguma coisa? Se foi um procedimento, uma mecha, um ritual que você gasta produto, quanto foi que você gastou? Qual é o serviço que você gasta mais? Então, tudo que você faz tem um resultado. Esse resultado ele precisa ser medido, ele precisa ser anotado, ele precisa ser registrado. Para quando chegar no fechamento do mês, você ter essa informação, né? E poder analisar essa informação de forma clara, tá certo? E nós temos, depois dos erros, nós temos os ganhos do fechamento, né? Quais são os principais ganhos? Já falei muito aqui da importância
Mas tem ganhos no fechamento que são muito diretos e muito importantes de serem observados, né? O primeiro ganho que eu posso destacar é você conseguir comparar. É muito o que eu comecei a falar com relação aos ciclos, né? Quando você faz os seus fechamentos de forma consistente, né? Ou seja, você continua fazendo, você consegue comparar, porque você tem parâmetro de comparação, você tem outros fechamentos para poder comparar. E quando você compara, você consegue tirar conclusões que você não conseguiria. Porque se você não tem parâmetro de comparação, como é que você vai saber se é bom ou ruim? Ah, esse mês eu vendi, fiz 30 cortes de cabelo. Tá, e 30 cortes de cabelo para você é muito ou pouco? Ah, esse mês eu fiz 30 rituais. Sim, e 30 rituais para você é muito ou pouco? Agora, se você souber que mês passado você fez 25, você vai saber que você cresceu 5. E se você souber que ano passado, nesse mesmo mês que você está fechando, você vendeu 40, você vai saber que você perdeu esse mês com relação ao ano passado. Você perdeu 10, você diminuiu a venda, alguma coisa aconteceu. Então, às vezes, a gente vende e não sabe se a nossa venda é muito ou é pouco. O quanto é que você quer crescer? Ah, eu quero crescer 20%. Então, se no mês de março do ano passado você fez 30 rituais, aí eu quero vender 36 esse mês. E depois que você analisar, passei, foi 40, não, foi 35, não atingi minha meta. O que eu preciso fazer para atingir minha meta? Então, tudo isso vem do parâmetro de comparação, né, dos períodos anteriores, para que você possa entender qual é efetivamente o resultado que você está tendo nesse período da agora e possa tomar suas ações melhor, tá? Uma outra coisa que é muito importante é transformar, que eu acho que é o grande barato do fechamento, né? É você conseguir transformar todo esse trabalho, porque o fechamento é um trabalho que tem que ser encarado, inclusive, como qualquer outro trabalho que você obrigatoriamente tem que fazer, né? Como é cortar, como é executar os serviços, como é comprar material. Se você não comprar material, você não vai conseguir executar o serviço. Como é tudo isso? Transformar o fechamento é um trabalho, e transformar as informações em ações é algo que eu diria que é o resultado, o significado, o porquê de se ter todo esse trabalho, né? Você precisa transformar as informações que você compilou ali em ações. Que ações eu vou tomar a partir disso que eu estou sabendo? Porque se você também faz o fechamento e não toma ação nenhuma, não adianta de nada. Melhor não fazer, né? É melhor não fazer, porque você não está tirando o principal benefício desse trabalho que você está fazendo. E você consegue estabelecer metas e objetivos de forma mais clara, né? Você consegue dizer, não, a minha meta hoje é faturar 20 mil, a minha meta é faturar 30 mil, a minha meta é faturar 10 mil. Você consegue de faturamento, essa é uma meta. Ah, mas para conseguir essa meta de faturamento, eu vou ter que fazer X quantidade de serviços, vender X quantidade de pacote. Então, você consegue estabelecer metas e objetivos de forma clara. Por quê? Porque você está tendo as informações ali na mão do seu retrato, né, do que você conseguiu executar naquele momento, naquele mês, e você assim vai conseguir estabelecer novas metas. Afinal, todos nós queremos crescer, não é verdade? Nós queremos crescer e muitas vezes não sabemos como fazer isso. E é por isso que a gente vem aqui dando essa luz para vocês, dando essa direção para vocês, ok, meninas?
A outra coisa muito importante é a tomada de decisão. Não basta só você transformar em ação, é você tomar a decisão, e o fechamento lhe possibilita isso, baseado em informações claras, né? As informações são claras, elas estão ali, não é em cima de empirismo, não é em cima do que você acha, né? É em cima de informação, e contra a informação não tem discussão. Se a informação for bem retirada, se for bem extraída, né? Porque também tem isso, tá? Muitas vezes você deturpa uma análise, né? Você tem uma análise turva ali, ou você tem uma tomada de decisão até errada, né? Porque você extraiu a informação errada, né? Você compilou aquela informação errada. Então é muito importante vocês terem atenção em como vocês fazem essa extração das informações. Como vocês pegam essas informações? Não peguem de qualquer jeito, tá? Anotem direitinho, coloquem no sistema, se tiver sistema, mas faça tudo de forma com muita atenção, para que no fechamento do mês você tenha um fechamento real, que também é comum, né? Você faz um fechamento e você não tem a informação correta. Isso vai lhe possibilitar você tomar ações também incorretas, porque você vai estar tomando ação em cima de uma informação falsa, né? Esse é um detalhe muito importante. Você precisa tomar decisões baseado em informações claras. E essa questão da informação correta é muito importante também, que a informação seja correta, seja clara e seja fácil. Não vamos complicar, né? Não pense e olhe um fechamento como um monte de uma coisa complicada, né? Que você vai ter. Não precisa ser assim. Você vai melhorando o seu fechamento a cada mês. Você vai melhorando o seu fechamento. O fechamento não é algo complicado. Ele não tem que ser complicado. Ele tem que ser algo que é preciso ser feito, né? Que pode ser um pouco trabalhoso, mas ele não é complicado. Tá? Ele tem que ser algo simples e que lhe traga a informação clara, a informação correta, né, para que você possa ter essa tomada de decisão. E como sempre, dito tudo isso, né, a gente já falou aqui do fechamento, o que é o fechamento, a importância do fechamento, os principais erros, né, do fechamento, os principais ganhos, né? Eu gosto sempre de trazer para vocês uma tarefa, trazer para vocês uma sacudida para que você possa, a partir dessa aula de hoje, já tomar uma ação e fazer efetivamente o seu próximo fechamento, tá? Então, o próximo passo, qual é o próximo passo? Hoje nós estamos aí na metade do mês, né? Então, se por acaso você ainda não compila suas informações, começa a compilar, começa a anotar, né, todas as informações. Mas que informações eu vou anotar? Sempre me perguntam isso. Mas que informações eu vou estar anotando? Que informações eu tenho que estar pegando? Bom, a primeira coisa, meninas, é você separar por áreas, tá? Então, a gente vai separar por áreas. Eu separei aqui, ó, em atendimento, compras, estoque, marketing e financeiro. Separei nessas 5 áreas, tá? Eu acho que essas 5 áreas são as áreas que compõem aí qualquer salão, ou independente de você ter salão, se você tem uma cadeira, se você atende a domicílio, você tem uma área de atendimento, você compra, você tem algum tipo de estoque, porque você precisa de produto para fazer os serviços, ou se você revende algum produto. Você precisa do marketing, que é como você vai estar divulgando, né, se colocando e amplificando assim aí os seus resultados. E você precisa do financeiro. Então, a primeira coisa você vai dividir em áreas: atendimento, compras, estoque, marketing financeiro. Tá?
Depois que você fizer essa divisão, pega papel, pega caneta, tá? Que isso não vai estar aí na transparência, na transparência. Isso é coisa de gente velha, a transparência aí. Não vai estar aí no slide do PowerPoint, mas você vai poder anotar agora, tá? Primeira coisa, atendimento. Quais são os parâmetros básicos do atendimento? Você, cabeleireira, você vive para marcar, né? Então, você tem que saber quantas clientes você atendeu, quantas clientes você marcou, ou melhor dizendo, antes, né? Aí eu marquei 50, eu atendi 30. Olha que número importante. Você tem que saber quantas clientes você marcou no seu mês, quantas clientes você atendeu no seu mês, porque marcar não é igual a atender, você sabe disso, né? Cliente desmarca, cliente remarca, enfim, você tem um percentual de perda daí, né? A partir daí, quais foram os serviços, né? Quais foram os serviços que você atendeu? O que você vendeu, né? Então, quais foram os serviços? Foi corte, foi mecha, foi ritual, foi o quê? Aí você vai para a área de compras. Eu estou aqui, tá, meninas, só dando algumas sugestões de cada área dessa, não quer dizer que você só vai captar essas informações de cada área, você tem que mergulhar no seu negócio e ir captando as informações que são importantes. Agora, comece, se você não faz ainda esse processo de fechamento, minha sugestão é que você comece não com um monte de informações, comece com as informações que são principais, e é por isso que eu estou dando essas sugestões aqui. Então, compras. Quais foram as compras feitas, né? Qual foi o valor que você comprou? Quais foram os 5 principais produtos que você comprou, né? E quanto deles? Estoque. Quais desses produtos? Quanto eu tenho um estoque de valor? Quanto eu tenho um estoque de forma física, quantitativamente falando, né? Quanto de estoque eu perdi, se eu perdi alguma coisa no estoque no mês, se o estoque bateu, você realmente ou sumiu alguma coisa, né? Você teve algum tipo de perda, produto venceu, enfim. É preciso olhar, porque estoque é dinheiro, tá, gente? Marketing. O que foi que eu planejei? Quantas postagens eu fiz? Eu trabalho hoje com Insta, trabalho com InstaFace, trabalho no YouTube. Quantas postagens eu fiz? Quantos stories eu fiz? O que eu estou produzindo de conteúdo por semana? Eu fiz algum tipo de investimento em outro tipo de marketing? Eu fiz panfleto, botei anúncio na rádio, no carro de som, no carro de jegue, enfim. Eu fiz alguma coisa para divulgar meu negócio. O que eu estou fazendo na área de marketing? E o que exatamente eu fiz quantitativamente? Você precisa saber. Qual foi o resultado das ações que eu fiz? Meu Instagram cresceu X%, eu tinha 10 seguidores e agora tenho 100. Né? No Facebook também eu cresci, as minhas publicações, isso lá no Facebook, no Instagram, você tem toda a parte de insights, né? que você tem toda a parametrização lá das informações que o Facebook e o Instagram já te dão de graça, tá? Você pode, mas ninguém olha, né? Ou a maioria das pessoas não estão olhando, mas é importante você olhar no seu fechamento, analisar. O que eu fiz, né, nas minhas redes sociais cresceu, gerou crescimento, não só de seguidor, mas de engajamento, de comentário, de compartilhamento, de curtidas. Como é que isso aconteceu? Eu estou melhorando nessa área do marketing, que é uma área hoje fundamental. Financeiro, faturei quanto? Eu faturei em dinheiro, em cartão, foi parcelado, foi à vista, né? O meu caixa está como? Minhas despesas estão como? Minhas despesas aumentaram? Não aumentaram? Então, o financeiro você precisa olhar de fora e ter toda essa análise financeira do seu negócio. Eu tive resultado? Foi quanto o resultado? Porque faturamento, gente, não é lucro. Às vezes você vendeu 10 mil, mas você gastou 11, você teve um prejuízo de R$1.000.
e você pode ter faturado os mesmos 10 mil e gastado 5 e ter tido um resultado de 5 mil reais. Então, faturamento não é lucro. Então, você precisa olhar para o seu financeiro e analisar ele. Onde é que cresceu minha despesa? Onde é que cresceu ou diminuiu minha receita? Como eu faço para poder aumentar o meu resultado? O financeiro é muito importante, né? Claro, porque é onde você consegue mensurar o seu resultado. Tá certo? Então, assim, o dever de casa é separar por áreas. Depois de separar por áreas, em cada área dessa, você estabelecer exatamente qual informação você vai buscar, né? Vai lá, quantas marcações, e aí você vai ver e analisar se você está fazendo isso no seu dia a dia. Você está fazendo essa captação de informação no dia a dia, porque, claro, você pode estabelecer lá, mas eu não anoto não quantos serviços eu faço, eu não anoto qual é o serviço, eu não faço isso, eu não boto na planilha, eu não tenho um sistema. Bom, se você não anota, como é que você vai fazer essa análise? Então, depois que você estabelecer todas as informações que você precisa, você vai analisar se você está captando essas informações, se você está anotando e registrando essas informações, seja no papel, seja numa planilha, seja no app, no aplicativo que você tem, ou num sistema que você tem ou que você não tenha. Pode ser em qualquer lugar. O importante é que você esteja registrando isso em algum lugar, da forma mais simples e clara, para que você possa estar consultando isso de forma simples e clara também. Combinado? Então, meninas, nós estamos chegando ao fim de mais um FLR Ensina, né? Nessa aula de hoje, nós vimos aqui os ganhos, nós vimos a importância do fechamento, os principais erros, e eu te dei dica de como você deve fazer para poder começar já, imediatamente, a se mover aí para conseguir fazer o seu fechamento de mês, e esse fechamento de mês lhe trazer todos esses benefícios que a gente conversou aqui nessa aula, ok? Então, agora, se você foi impactada, se algum tipo de informação que eu dei aqui te ajudou, nem que seja 1%, já me deixou muito feliz. E se você realmente absorveu ou aprendeu com alguma coisa do que eu falei aqui, vai lá no nosso canal no YouTube, clica lá, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações ali no sininho, porque você vai estar sendo sempre avisada de quando tem novos conteúdos. A gente está postando conteúdo todos os dias, né? A FLR está aqui para ajudar todas as cabeleireiras que querem se tornar cabeleireiras empreendedoras, referência de cabelos crespos e cacheados de forma natural. Sempre trazendo aqui um tema mais ligado à gestão, temas técnicos, porque o que a gente quer é que você tenha resultado, né? E que você seja uma cabeleireira referência de cabelos crespos e cacheados. Ok? Então eu fico por aqui. Forte abraço e até a próxima!